Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso, mais uma sala de leitura aberta. E hoje é o nosso dia de número 325 do nosso plano de 365 dias. Vamos iniciar mais um livro. Voltamos para o Novo Testamento, concluímos ontem, o Velho Testamento, graças ao nosso bom Deus. E hoje, voltando para o Novo Testamento, então vamos ler o livro de Gálatas, na verdade uma carta, uma epístola. Para quem já está conosco desde o início do ano, quando nós começamos a ler as cartas, eu falei para vocês a autoridade que tem uma carta ou uma epístola. Uma epístola, ela representava o próprio apóstolo. Quando as pessoas pegavam uma carta de Paulo, uma carta de Pedro, uma carta de João e lia para a igreja, tinha a autoridade apostólica ali. Representava ele ali falando com as pessoas. Só para você entender o gênero literário deste livro, que na verdade é uma carta que nós vamos ler, tá? Aos Gálatas. Vamos fazer uma oração primeiro, vou trazer para você a visão panorâmica e na sequência a leitura do capítulo 1. Pai Santo, querido, amado, bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um encontro nessa sala de leitura. Senhor, agradeço por cada vida que tem sido alcançada através dessa leitura. Quantas mentes escravas foram libertas esse ano. E glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti sempre. Peço que muito mais pessoas sejam alcançadas através da gravação, que vai ficar disponível para que as pessoas assistam no futuro. Consagro a Ti. Seja feita a Tua vontade. Quanto a nós, ajuda-nos. Abra o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Vamos então à visão panorâmica do livro de Gálatas, que na verdade é uma carta. Gálatas é uma das cartas mais intensas do apóstolo Paulo. Paulo ele está escrevendo para os seus filhos na fé. Esses filhos na fé do apóstolo Paulo estavam correndo um risco de abandonarem o ensino de Paulo, o evangelho genuíno, o evangelho da graça, e cederem aos ensinos dos falsos mestres que se levantaram no meio deles. Essa carta, ela nos oferece um excelente ensino sobre a justificação pela fé e não por obras, porque esse foi o objetivo de Paulo ao escrever a carta aos seus filhos na fé. Bom, sobre o autor, nós temos aqui um autor declarado logo no capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a carta tem a autoria dele, Paulo, o apóstolo, tá? Isso já está muito claro aqui. É declarado logo no início. E tem uma outra informação também interessante, que é lá no capítulo 6, versículo 11. Vou colocar aqui na tela. Onde Paulo diz que escreveu aos Gálatas de próprio punho. Olha só. Vede com que tamanho de letras vos escrevi com minha própria mão. Então, ele está falando, veja aí, com que tamanho de letras. De repente, em caixa alta, No nosso idioma, nós temos a escrita com minúsculas e maiúsculas, caixa alta. Acredito que de repente o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Veja com que tamanho de letras eu escrevi com minha própria mão. Então, a carta realmente tem a autoria do apóstolo Paulo. Um contexto histórico. Contexto histórico sobre essa carta. Bom, a carta foi escrita aos Gálatas, às igrejas da Galácia, como nós já vemos lá no capítulo 1, versículo... Deixa eu abrir aqui, capítulo 1, versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então, a carta ela está sendo endereçada às igrejas da Galácia. Algumas cidades da Galácia são citadas no livro dos Atos dos Apóstolos, a saber,
Pisídia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Essas cidades, elas estavam na Galácia do Sul. Então, nós podemos afirmar, nós podemos assumir que essa carta foi escrita para as igrejas da Galácia, mais especificamente a Galácia do Sul, porque ela era dividida em Galácia do Sul e Galácia do Norte. Então, dessa forma, nós vemos que o apóstolo Paulo ele fundou as igrejas da Galácia do Sul em uma das suas viagens missionárias, mais ou menos ali 50 anos depois de Cristo. O apóstolo Paulo ele também diz que pregou o evangelho aos Gálatas, primeiro por causa de uma enfermidade que ele estava enfrentando. Paulo, em uma das suas viagens missionárias, por causa de uma enfermidade, ele para na Galácia e por causa dessa enfermidade ele é impedido de continuar em viagem. Não sei que enfermidade, eu sei que foi uma enfermidade que o deixou de repouso. Mas mesmo em repouso, o apóstolo Paulo ele prega o evangelho. Ele é um exemplo para mim. O apóstolo Paulo é demais. Veja, Gálatas capítulo 4, versículo 13, tem essa informação. Olha só. Vós sabeis como, através de enfermidades na carne, eu vos preguei o evangelho pela primeira vez. Então, através de uma enfermidade que eu estava vivendo, eu preguei o evangelho para vocês pela primeira vez. Subentende-se que ele nem iria ficar por ali, ele estava de viagem, mas, por causa de uma enfermidade, ele teve que ficar e aproveitou a oportunidade e começou a pregar o evangelho ali naquela região. E que oportunidade, né? Você veja que coisa, hein? E é interessante que o evangelho genuíno, o evangelho da graça, não nos impede de mostrar às pessoas as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Eu vejo às vezes, só um comentário à parte aqui, tá? Eu vejo às vezes alguns pregadores, né, dizendo que eu não aceito a doença do diabo. Se você está doente é por causa de algum pecado, ou você tem que fazer um desafio de fé, e etc, etc e tal. E aí quando eles ficam doentes, ninguém pode saber. Bispo tal, apóstolo tal, profeta tal morreu. Gente, morreu do quê? Morreu de câncer. Nossa, mas ninguém sabia. Não, ele já estava em tratamento já há 3 anos. Tal, e infelizmente morreu. Por que ninguém sabia? Porque como que ia falar em cima de um suposto altar, né? Que o câncer é do diabo e tal, e você não pode aceitar. E venham aqui todos os doentes, porque aqui você vai ser curado. Se você colocar os seus pés aqui, você vai ser curado. Sendo que ele estava com câncer. Mas o evangelho genuíno não nos impede de expor as nossas debilidades. Porque quem prega o evangelho genuíno prega a soberania do Senhor. Aquele que pode curar se ele quiser, mas se não quiser não vai curar e pronto. E isso não nos deve impedir de continuarmos na presença de Deus. Quem não prega dessa forma tem medo de falar. Por quê? Porque a alienação à presença de Deus está aliada a resultados. A cura, a libertação, a poder, etc e tal. Então, o apóstolo Paulo, mesmo com uma enfermidade, pregou. Eu estou enfermo, tá? Mas Jesus cura. Só que é pela graça. Não é por obras, não é por mérito. Que coisa interessantíssima esse contexto histórico do apóstolo Paulo nessa carta. Então veja, aquela região da Galácia era uma província da Ásia Menor. Na Ásia prevalecia a adoração, um culto a uma deusa chamada Cibele. Essa adoração, esse culto a Cibele, exigia que os seus adoradores realizassem uma série de cerimônias bem elaboradas, várias obras as pessoas tinham que fazer para que pudessem demonstrar adoração a essa deusa. E talvez isso explique o fato dos Gálatas eles terem cedido tão rapidamente, tão facilmente às obras de justificação
e desprezarem o evangelho que Paulo pregou para eles, que era a salvação pela fé, pela graça através da fé e pela fé somente, não por obras. O que acontece é que quando o apóstolo Paulo ele sai de lá e segue a sua viagem missionária, chegam outros judeus que se converteram ao cristianismo, né? E começam a pregar um outro evangelho e falar que não é assim não é pela graça não. Tudo bem, você aceitou a Cristo, mas você também vai precisar praticar as obras judaizantes, os ritos cerimoniais. Você vai ter que ser circuncidado, você vai ter que guardar o sábado, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Então, esses que tinham recebido o evangelho verdadeiro quando Paulo pregou e se tornaram cristãos, não muito tempo depois, eles já estavam querendo ceder a um outro evangelho, que não era evangelho, que não era o ensino verdadeiro. Então foi nessa ocasião que o apóstolo Paulo escreve uma carta com o objetivo de defender os seus filhos, com o objetivo de protegê-los dos falsos mestres. Esses judaizantes eram judeus que tinham abraçado o cristianismo, mas que achavam que, além de crer em Cristo, a pessoa precisaria guardar as leis de Moisés para ser salvo. Não, tem que guardar as leis também. E eles estavam exigindo que aqueles que se convertessem também cumprissem todos os ritos do calendário religioso judaico da época. Como, por exemplo, nós temos no nosso calendário, que seguimos o calendário romano, né? Nós seguimos o calendário romano, nós temos uma data oferecida a Nossa Senhora de Aparecida, né? Acho que é 12 de outubro, se não me engano, se não me falha a memória. E aí, nós cristãos, nós vamos seguir? Nós, cristãos que cremos apenas em Cristo, Cristo e somente Cristo. Nós não precisamos pedir para a mãe, nós pedimos diretamente para Cristo. Então, nesse dia, nós vamos reverenciar a Nossa Senhora de Aparecida? É um rito do calendário romano. E aí, é como se eu chegasse para vocês e falasse assim, não, tudo bem, vocês se converteram a Cristo, mas vocês precisam cumprir também o nosso calendário. Adore a Cristo, Ele é o seu Salvador, mas no dia da Nossa Senhora Aparecida, nós vamos ter uma festa, nós vamos ter uma romaria e você vai ter que seguir. Era o que eles estavam querendo impor para os cristãos daquela época. Veja que coisa. Era o que estava acontecendo. Então, eles estavam dizendo que Paulo não pregou um evangelho completo. O evangelho de Paulo está incompleto. Paulo ele não é um apóstolo, né? Ele é chamado fora de época, ele não faz parte dos 12. Os 12 não aprovam o que ele está falando, é o que esses falsos mestres diziam. Eles não aprovam, o ensino de Paulo está errado, então Paulo ele vai precisar se defender. Ele vai precisar defender o evangelho, ele vai precisar defender a fé que ele pregou ali naquele lugar. Então, com o coração partido, com seriedade e com rigor, Paulo ele vai enfrentar os falsos mestres e vai corrigir os seus filhos na fé. Então, para isso ele escreve uma carta. Qual o propósito dessa carta? Eu destaquei algumas aqui. Primeiro, reafirmar que aquilo que ele havia pregado entre os Gálatas, que é a justificação pela fé em Cristo e não por obras, era uma mensagem que estava de perfeito acordo com os demais apóstolos. Ele vai falar isso. O que eu estou pregando não vem de mim mesmo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, todos os apóstolos sabem o que eu estou pregando aqui e aprovam o que eu estou pregando aqui. Outro ponto, demonstrar, através das Escrituras, que aquela falácia pregada pelos falsos mestres sobre a justificação pelas obras e não pela lei, não procede. Realmente era uma falácia, não procede. Outra coisa, impedir que os Gálatas se sujeitassem aos emblemas do judaísmo, circuncisão, a dieta, o calendário, como se aquilo fosse uma condição para a salvação. Então, Paulo ele vai impedir
que aquilo seja imposto como uma condição para que os cristãos pudessem participar da comunhão junto com a igreja. Era isso que eles estavam querendo impor. Olha, nós só poderemos viver em comunhão, nós só seremos irmãos mesmo se você não comer carne de porco. Nós só seremos irmãos mesmo se você guardar o sábado. Nós só seremos irmãos mesmo se você for circuncidado. Nós só seremos irmãos mesmo se você participar da festa do Purim, dos tabernáculos. Então Paulo vem para impedir isso. E inclusive em um dos discursos mais pesados contra um dos líderes da época, o apóstolo Pedro. Nessa carta, o apóstolo Paulo vai repreender Pedro. Pedro, o mais antigo, um dos primeiros apóstolos, um dos fundadores, considerado como um líder da igreja. Paulo vai repreender Pedro na cara, na frente de todo mundo, por causa dessas coisas. Porque teve um momento que Pedro estava cedendo a isso, achando que só podia estar em comunhão, só podia estar assentado a uma mesa se todas aquelas pessoas cumprissem ritos judaizantes. Mas deixa que a gente vai falar isso na leitura do capítulo. Nós vamos ler isso juntos. Então, Paulo ele também vai expor a desonestidade e as más intenções daqueles judaizantes, que eles não estariam de fato interessados na salvação dos Gálatas, mas o interesse deles era simplesmente assumir a liderança. Eles queriam alienar pessoas para que eles fossem os líderes. O objetivo não era salvar. Eles queriam assumir a liderança. Então Paulo vai defender o seu apostolado e ele vai exortar os crentes a permanecerem firmes na liberdade em Cristo, mas mesmo com liberdade, viverem uma vida santa e reta diante de Deus. É uma carta maravilhosa. Isso contribui para toda a Bíblia, por quê? Tem muita coisa a respeito da vida do apóstolo Paulo e dos movimentos dos apóstolos que não estão escritos em outros lugares, apenas o livro de Gálatas. Então, Gálatas ele nos ajuda a preencher as informações sobre a vida dos apóstolos. Gálatas traz algumas recordações pessoais do apóstolo Paulo, fala sobre a sua estadia na Arábia, fala sobre as suas viagens para Jerusalém, fala sobre esse confronto que o apóstolo Paulo teve com Pedro, que não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia. Fala também muito a respeito do ministério do Espírito Santo em relação à vida cristã. Fala sobre a função do Espírito Santo. O ministério da adoção, nós somos adotados através do Espírito Santo. Ordena que os cristãos vivam pelo Espírito, sejam guiados pelo Espírito, andem no Espírito, semeiem para o Espírito, colham pelo Espírito, apresentem o fruto do Espírito e não obras da carne. É uma carta excelente que contribui para toda a Bíblia e para os cristãos nos dias de hoje. Então, como nós devemos olhar para essa carta? Olhar para essa carta como uma epístola, ela tem autoridade apostólica, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando para nós hoje. Ao ler essa carta, nós temos que entender, é um apóstolo de Cristo, é alguém que tem autoridade para orientar a igreja hoje. Com o coração aberto, nós vamos ler essa carta. E o meu compromisso, eu não sei o seu, mas o meu compromisso ao ler a Bíblia e essa carta não é com placa de igreja. Não é com placa de igreja, não é com ministério. Eu não tenho interesse denominacional aqui, institucional. Não me importa se eu vou desagradar a Pedro, líder. Não importa se eu vou desagradar a homens ao defender o que está escrito aqui, que é o Evangelho verdadeiro. Nós vamos ver aqui no texto que o apóstolo Paulo fala o seguinte: pode ser eu, pode ser outro, pode ser até um anjo. Se pregar o que não está na Bíblia, que seja amaldiçoado. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Mas, vamos em frente. Vamos à leitura do capítulo 1. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele já começa defendendo o seu apostolado. Eu sou apóstolo, sim.
Estão espalhando por aí que eu não tenho autoridade. Eu sou apóstolo. E outra coisa, eu não sou apóstolo por homens. Não foram homens que me escolheram, mas foi o próprio Cristo. Vocês conhecem a história de Paulo na estrada de Damasco. Então, a autoridade dele que vinha sendo questionada, de cara ele já quebra dizendo: eu sou um apóstolo de Cristo. E para validar que aquilo que ele estava falando estava em harmonia com a igreja, no versículo 2 ele diz assim: e todos os irmãos que estão comigo. Eu, o apóstolo Paulo, estou escrevendo essa carta, e todos os irmãos que estão comigo. Não estou sozinho nessa não. E escrevo às igrejas da Galácia. Graça seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse, nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. A quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. Admiro-me de que tão brevemente vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Deus. Então Paulo ele escreve a carta dizendo o seguinte: eu estou admirado, eu estou espantado como que tão depressa vocês passaram do evangelho da graça a um outro evangelho que não é evangelho, que ensina obras. Salvação por obras. Só vai ser salvo se fizer isso. Só vai receber o Espírito Santo se fizer aquilo. Só alcança a bênção se fizer aquilo outro. Como? Eu não acredito. Eu estive aí, mesmo enfermo, doente, plantei a igreja, preguei o evangelho verdadeiro. Vocês aceitaram e agora estão cedendo. Estou admirado. Não é possível. Mas eu estou sabendo que alguns estão pervertendo o evangelho de Cristo aí. Gente, é aquilo que eu falo. Todo evangelho que prega Cristo mais alguma coisa não é o evangelho da graça. Não é o evangelho de Cristo. É outro evangelho, o qual deve ser amaldiçoado. Ah, mas eu fui à igreja e o pastor pregou Cristo. Falou que Cristo salva, maravilha. Só que no final ele falou que Cristo salva, mas você tem que amarrar uma fita no braço para ser abençoado. Anátema. Cristo é suficiente, eu não preciso de fita. Cristo levou sobre si as maldições. Oh, maravilha. Mas você que está sentindo que tem alguma maldição na sua vida, tira o seu sapato e coloca o pé aqui em cima do sal. Evangelho anátema. Amaldiçoado. Cristo é suficiente. Entende? Cristo cura. Ele diz sim, porão a mão sobre os enfermos e os enfermos seriam curados. Nós vamos orar pelos doentes, mas faça o seguinte, pegue aí um copo com água e apresente, ore, porque quando você beber dessa água você vai ser curado. Anátema. Amaldiçoado. Cristo é suficiente. Não preciso da água. Mas tem gente que quer implantar isso na igreja. É um sincretismo religioso. São princípios do catolicismo e querem colocar no meio do povo evangélico. É a água benta, não muda nada. E eu fico admirado também. Assim como o apóstolo Paulo, eu fico admirado que no nosso meio tenha pessoas que queiram isso. Eu fico admirado. Versículo 8. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Gente, a pureza do evangelho tem que ser defendida. E acabou.
podem criticar, podem falar o que for. Eu, nas minhas redes sociais, eu sofro lá os ataques dos haters, mas tá tudo bem, eu não me preocupo com isso não. Não esquenta a cabeça com isso não. Porque eu defendo o verdadeiro evangelho. Aí tem gente que fala assim, ai pastor, para com isso, deixa que Deus vai mostrar, só ora. Mas Deus vai mostrar como? Deus tem que usar alguém. Como haverão quem crê, se não há quem pregue? Não é o que diz a Bíblia? Como que os Gálatas iriam se voltar ao evangelho verdadeiro se Paulo não enviasse uma carta, confrontando? Paulo poderia só orar a Deus. Deus, que os Gálatas não cedam ao falso ensino. Não, negativo. Está errado. Seja amaldiçoado. Se tem alguém fazendo isso aí, que seja amaldiçoado. Eu estou até devagar, não estou amaldiçoando ninguém. Mas eu denuncio o falso evangelho. Versículo 9. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebeste, que ele seja amaldiçoado. Vocês prestaram atenção no detalhe? Porém, ainda que nós, apóstolos, ou um anjo do céu, pode ser apóstolo, padre, papa, bispo, o profeta. Eu sou o profeta do Senhor. Um anjo me revelou algo muito forte. É muito forte. O anjo me revelou. E nós vamos fazer tal coisa. Essa tal coisa está fora da Bíblia. Esse anjo seja amaldiçoado. Não vem com o negócio de que anjo me revelou, não. Versículo 10. Pois, persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Isso aqui já antecede o que ele vai contar no capítulo 2. No capítulo 1, Paulo já está falando assim: meus irmãos, me importa mais agradar a Deus do que aos homens. Pode ser meu líder. Pode ser Pedro. No capítulo 2 você vai ver ele falando. Porque diante de Pedro, quando ele teve um comportamento errado, eu confrontei. Eu confrontei na cara. Coloquei o dedo na cara. Tá errado, meu líder. Ai não, ele é o ungido, ele é o apóstolo, ele é o bispo. Eu só tenho que obedecer. Não. Tá errado, tá errado. Me importa agradar a Deus. Eu vou desagradar os homens. Desagrade quem quer que seja. Mas agrade a Deus. Versículo 11. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Porque eu nem o recebi de homem, nem me ensinaram, porém, mediante a revelação de Jesus Cristo. O que eu estou falando para vocês, Paulo disse, não é de homem não. Nem foi o homem que me ensinou, foi o próprio Jesus que me ensinou. Na revelação que ele teve. Mas vamos continuar a leitura. Porque ouviste minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Vocês se lembram, vocês ouviram a minha história. Eu era um perseguidor dos cristãos. No fariseísmo, eu era o fariseu dos fariseus, eu era muito zeloso. Mas, versículo 15, quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe, e me chamou pela graça. Então Paulo aqui está reconhecendo que o seu apostolado é imerecido, foi pela graça. Então, quando foi da vontade de Deus, ele me chamou. Ele, desde o ventre da minha mãe, ele me escolheu. Mas ele me deixou por muitos anos lá, com princípios judaizantes, sendo fariseu dos fariseus. Pela graça me chamou para ser um apóstolo. E para me revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco.
Então Paulo está falando, quando Cristo me chamou e me revelou o Evangelho, eu nem fui lá me consultar com Pedro, Tiago, João, com os irmãos de Jerusalém, não. Com os que eram apóstolos antes de mim. Jesus falou diretamente comigo, eu parti para a Arábia, fui pregar o Evangelho. Depois, 15 anos, 3 anos, vamos ler aqui, se eu não me engano, 3 anos, que ele vai se apresentar lá. Versículo 18, 3 anos. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele por 15 dias. Mas dos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão de Jesus. Ora, acerca das coisas que vos escrevo, digo perante Deus e não minto. Então veja, o que eu estou falando para vocês não é de homem, vem do próprio Cristo que me revelou. Eu comecei a pregar logo na Arábia, depois que eu fui falar com Pedro. E quando eu fui falar com Pedro, e nem o outro mais a não ser Tiago, tudo que eu falei para eles, estou falando para vocês e não minto. E veja se teve aprovação deles ou não. Versículo 21. Depois eu vim para as regiões da Síria e da Sicília. Era, porém, desconhecido de vista as igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Porém, só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado, prega agora a fé que outrora destruía, e glorificavam a Deus por mim. Não tive nada contra. Tudo que eu pregava, eles entenderam o seguinte: aquele que pregava o contrário, agora prega o que é certo, e glória a Deus por isso. Pedro, Tiago, a igreja sede de Jerusalém, todos que ouviram o meu ensino, glorificaram a Deus. Tá certo, irmão Paulo, segue viagem, vai lá. Seu chamado é para os gentios. Deixa que a gente cuida dos judeus e você vai pregar para os gentios. Que maravilha, né? Que carta maravilhosa. Estamos só começando, é o capítulo 1. Amanhã a gente continua a partir do capítulo 2. Bom, quero encerrar mais uma vez aqui fazendo um apelo a você, que nos ajude, que patrocine o nosso clube. Eu preciso anunciar isso, eu preciso que outras pessoas fiquem sabendo dos nossos encontros. Você que tem gratidão no seu coração por tudo que você tem recebido de graça neste ano, ofereça aquilo que você puder, de coração, com alegria, não com tristeza. Faça a transferência e me avise. Esse valor vai ser destinado para os anúncios que eu vou fazer para o próximo ano, tá bom? Se você precisar dos dados da conta, eu vou colocar para vocês aqui nos comentários. Vou colocar aqui o número da chave Pix. Você pode fazer o seu Pix. Ou você entra em contato comigo no WhatsApp. Quem está lá no grupo do WhatsApp sabe qual é. Vou colocar aqui, Pix CNPJ 37 284 233 1000 contra dígito 73. Vai estar em nome de Templo da Salvação, tá? 37 284 233 000173. Mas você tem que me avisar. Você tem que falar, esse valor aí é para os anúncios patrocinados, tá? Porque algumas pessoas às vezes enviam dádivas que são destinadas às despesas da igreja. Esse valor vai ser destinado exclusivamente para patrocinar o nosso clube. Vamos em busca de mais pessoas, tá bom? Tá aí na tela, é o primeiro comentário aí fixado. Claro, se você quiser o certificado, aí é no mínimo R$30, que são as despesas do certificado. O que passar disso, você ajuda a patrocinar o nosso clube, tá bom? Sobre o certificado, o link para você preencher o formulário já está lá nos grupos. Revise os grupos, já está lá. Qualquer dúvida, entre em contato no particular. Um abraço, gente, de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.